Primeiro, me apresentando, meu nome é Priscila, eu trabalho na área de planejamento patrimonial, tributação de pessoas físicas e tributação internacional do escritório Pinheiro Neto Advogados. E a gente tem hoje aqui nesse palco, a gente tem a Poliana Simas, responsável da área de Wealth Management do Bradesco. Tenho a Mari Emanuelides, que é CEO e sócia fundadora da Thaler Wealth Management. O Pitágoras Carvalho, que é o sócio da prática de planejamento patrimonial do escritório. E a Mário Oiticica, também da área, head da área de Wealth Planning no BTG. Então, bem-vindos todos, obrigada. E fiquem à vontade, então, para me interromper quando vocês quiserem, tá bom? Eu queria começar um pouco, já que a gente vai falar de planejamento patrimonial, eu vou fazer uma provocação para a Mari Emanuelides aqui, que eu sei que esse é o dia a dia dela. Por onde que eu começo quando eu falo de planejamento patrimonial? Qual que é o passo a passo? Qual que é o racional? Por onde que eu tenho que me guiar? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, obrigada por estarmos aqui, uma delícia. Então, primeiramente, a pessoa física ou a família precisa estar disposta a fazer o planejamento patrimonial, porque é uma decisão importante. E quando a gente começa o planejamento, a gente utiliza a declaração de imposto de renda, né? Nós vamos em duas fases, o que é quantitativo e o que é qualitativo. E precisamos realmente entender o patrimônio e entender o desejo do patriarca ou daquela família para onde que se vai com esse patrimônio. Então, por isso que eu falei, precisa querer. Porque a gente tem que falar, às vezes, de quando eu não estiver aqui, morte, isso. Assuntos de família que são muito delicados no dia a dia, né? A gente sabe que isso é difícil, enfrentar esse tema. E tem o seguinte, tem uma questão que o patriarca, às vezes, pelo fato de endereçar essa questão, ele se sente muito vulnerável. Até parece que a finitude bateu. É uma coisa muito... É a concretização. Exato. Né? Então, passado isso, não, precisamos fazer, e entramos no mérito, como é importante fazer o planejamento, porque é um plano de voo que você está fazendo. Você está dizendo que, olha, hoje, com este patrimônio, eu quero chegar à terceira idade ou fazer a transmissão deste patrimônio, em que condições? Então, tem todo um trabalho inicial com a família para discutir conceitos, colher as informações básicas, começando pela declaração do imposto de renda, e depois fazendo um trabalho qualitativo. Para cada família, é uma situação. Não dá para a gente usar o mesmo roteiro, porque os objetivos são diferentes. Nós temos famílias que têm muita preocupação na transmissão do patrimônio, mas nós temos famílias que o patriarca diz, olha, eu dei o melhor de tudo para os meus herdeiros, na parte acadêmica, então, este patrimônio é para minha mulher e para mim, para a nossa terceira idade, e nós queremos viajar o mundo todo, nós queremos realmente gastar. E aí minha preocupação é outra. Será que esse patrimônio chega até o final? Porque temos que fazer este planejamento para saber se ele consegue chegar minimamente, e a gente faz um cálculo, 102 anos, 105 anos, porque o ser humano está vivendo mais. Não adianta mais fazer aquele cálculo 80, 90 anos, porque vai dar errado. Né, como o Jorge Guinle ficou no meio do caminho, calculou errado 10 anos, ele esqueceu 10 anos. Né? Então, como é que é o passo a passo? Então, a gente vai pegar as 3 classes de ativos. Todos ativos líquidos, investimentos financeiros, em todas as instituições no mercado doméstico. Todos os ativos líquidos no mercado internacional. Então, a gente vai pegar... ativo por ativo, quando que ele foi comprado, a que preço, quanto que ele traz de retorno e a qual é a média anual que nós estamos estimando. Isso na parte de liquidez. Aí a gente vai na parte imobiliária. Na parte imobiliária, ativo por ativo desde que foi comprado. Então, este ativo é o quê? Ativo de uso próprio? Então, ele é uma conta de menos, que a gente fala, porque ele só custa, ele não traz resultado. Então, os ativos que são de aluguel, então, são a mesma coisa, ativo por ativo, quanto que ele rende? E a gente faz a taxa interna de retorno, porque é um ativo, ele tem que dar um retorno. Mas será que esse aluguel é um retorno adequado
para aquele patrimônio, e assim a gente vai fatiando o patrimônio até chegar em participação acionária. Participação acionária começa pelo próprio negócio, é uma participação, é um equity, né, que a gente fala, e que traz dividendos, né, deveria, se não trouxer, é um problema, deveria trazer, e tem investimentos financeiros de renda variável, aquelas ações que foram herdadas de muitos anos ou que foram compradas, assim, ações do Bradesco de longo prazo, ações do Itaú, enfim, que trazem dividendos, mas são investimentos de longo prazo. Então, isso tudo entra como renda variável. E aí a gente vai entrar na parte mais importante, pegar as receitas de todos os ativos, que é a receita de trabalho, dos investimentos, né, de toda essa renda, e a parte das despesas. Então, é aquela velha continha, quanto que tem de receita, quanto que tem de despesa, e aí a gente faz o exercício nos próximos 12 meses. Este patrimônio está crescendo ou ele está sendo consumido? Porque pode parecer assim, tem muita gente que fala, o patrimônio é muito grande, com esse patrimônio muito grande, ele não vai decrescer. E não é verdade, né? E o que mais impacta num patrimônio não é o rendimento ou a forma como ele é investido. O que mais impacta é a despesa da família. Então, se a despesa estiver compatível com aquele patrimônio, aí a gente tem uma curva ascendente, o patrimônio cresce e aí a gente tira inflação, tira imposto. Qual é este crescimento líquido? Porque não adianta, a gente não pode se enganar, né, e não olhar para a inflação e não olhar, né, porque isso custa, isso vai realmente abater. Então, a gente faz essa conta e dá com muita tranquilidade fazer previsões de longo prazo e fazer simulações de que se esse patrimônio realmente consegue ser transmitido ou não para a próxima geração. Feito isso, né, fechou isso, aí a gente vai para um diagnóstico. A gente pega cada classe de ativo, estabelece aonde que precisa ser ajustado para esse patrimônio melhorar a taxa interna de retorno e damos a conclusão para fazer uma implementação. Na conclusão para implementação, aí a gente vai falar com vocês universitários, né? Porque a implementação a gente vai fazer com advogados sucessórios, com advogados societários e com os fiscais, né? Contadores também entram na operação para poder fazer a implementação e, de verdade, dizer, olha, este é o plano de voo, estas são as estruturas que precisam ser usadas, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, sobre como ter uma estrutura fiscal mais adequada e como pensar nas questões sucessórias, que também a gente vai falar mais para frente. E eu gosto muito da sua fala, Mari, porque eu acho que você tocou um ponto essencial. Não tem receita de bolo. Se alguém chegar para você e falar, olha, meu amiguinho fez, eu vou fazer igual, já começa errado, porque a gente tem que olhar para a especificidade de cada família. E eu vou chamar o Pitágoras agora para comentar um fato muito interessante. Não tem um dia na nossa prática, e o Pitágoras vai confirmar para mim, que não chega alguém para a gente e fala, então, você sabe que o meu amigo do clube fez uma holding patrimonial. Eu ouvi dizer que é uma blindagem, que é maravilhoso, que vai resolver todos os meus problemas. É verdade, Pitágoras? É isso mesmo? Oi, Priscila. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, a gente ouve bastante isso. E a única coisa que a gente tem certeza nessa matéria é que não tem bala de prata. Não tem uma estrutura que resolva todos os problemas e não tem efeito colateral, né? A única coisa que só tem lado bom e não tem lado ruim é jabuticaba. Todo o resto dá algum tipo de problema alguma hora. E holding patrimonial, é claro, é uma ferramenta importante dentro de uma caixinha de ferramentas que a gente tem para endereçar os vários pontos das classes de ativo que a Mari estava falando. Então, em que situação que faz sentido a gente usar uma holding patrimonial? Acho que a primeira delas, a mais usual, é com imóveis que têm uma finalidade de investimento, seja para obter aluguéis, seja para revender. E por que isso? Porque boa parte desses imóveis, se tivessem na pessoa física, gerariam ou uma tributação de aluguel a 27,5%, ou um ganho de capital a 22,5%, enquanto que na pessoa jurídica, em determinadas circunstâncias, você consegue ter
uma alíquota de 14,5% no aluguel ou uma alíquota de 6,83% no caso da venda. Então, existe uma eficiência tributária que, obviamente, existe hoje. A gente tem uma discussão de tributação de dividendos que a gente vai ter que enfrentar em algum momento no Brasil e que possivelmente altere esse resultado. Mas, hoje, acho que, do ponto de vista do fluxo, isso para de pé. É claro que, para montar a holding imobiliária, a gente tem um custo de entrada, que é o custo da contribuição, o famoso ITBI, e aí tem diversas interpretações, diversas teses, tem uma mudança importante de interpretação do Supremo Tribunal Federal recente, que dá margem para a gente conseguir fazer essas reestruturações sem a incidência do ITBI, então é algo que vale a pena olhar com cuidado. Acho que, além da questão imobiliária, né, da eficiência tributária dos ativos, um ponto importante nas holdings patrimoniais é que elas ajudam a organizar o patrimônio. E aí eu dou alguns exemplos, né? A gente encontra clientes que têm uma coleção de arte muito grande. E aí eu tenho 200 ativos na minha declaração de imposto de renda que geram um custo, mas não geram uma receita. E ter isso organizado numa holding patrimonial pode também fazer sentido, especialmente na hora da sucessão, porque assim, ninguém quer passar por um inventário com 200 obras de arte. É um pesadelo do ponto de vista fiscal. Imagina você ir na fazenda lá explicar como foi feita a avaliação de cada obra de arte, quanto vale. Uma loucura, gente. É uma dificuldade muito constante. Acho que um outro ativo também que sempre dá dor de cabeça quando está assim, solto é cavalo. Cavalo dá muita dor de cabeça. Também, né, quando a gente consegue segregar e organizar em holdings, isso ajuda bastante. Joia. Uma coisa que você falou, Pitágoras, que eu acho que é bastante relevante, é que os fatores fiscais eles são primordiais quando a gente está fazendo essa organização, né? Então, por exemplo, a holding patrimonial, para você colocar um investimento financeiro, não é muito boa ideia, porque normalmente você vai colocar lá dentro da holding investimento financeiro, você vai ter uma tributação ali do IR-CSL de 34%. Se você ficar na física, você vai estar ali limitado a uns 22,5%. E, então, eu diria que um fator primordial é ver, poxa, será que faz sentido para todo tipo de ativo? Claramente não. Principalmente porque tem ativos onde você tem benefício em estar na pessoa física, né? Tem fundo imobiliário, CRI, CRA, tem várias coisas que faz sentido você estar porque você tem isenção. E eu acho que a gente está num ano muito importante quando a gente fala de tributação, né? Várias mudanças ainda sendo discutidas, a gente ouve vira e mexe a questão dos dividendos, fim do juro sobre o capital próprio e mais na área financeira. A gente teve agora a tão falada MP dos fundos fechados, que mudou toda essa tributação, e os fundos fechados são um instrumento muito importante para a gente organizar e, na verdade, investir o patrimônio de famílias com recursos bastante importantes. Então, eu queria convidar a Mayra Oiticica para falar um pouco para a gente dessa MP. Qual que é a sua visão? Que a gente tem ouvido assim, nossa, mas agora acabou o fundo fechado, meu Deus, toda essa tributação do estoque. Queria que você contasse um pouquinho o que você tem discutido, que eu sei que esse é um tema que você está bem envolvida. É verdade. Bom, quando a gente começa o planejamento patrimonial, a gente olha sobre vários aspectos, né? O primeiro deles, obviamente, é a parte fiscal de otimização do patrimônio, ou seja, como o patrimônio pode ser mantido da forma mais eficiente possível. Então, exemplo, eu tenho investimento de longo prazo, eu sei que eu não vou precisar desse investimento. Qual estrutura é a ideal para esse caso? Se eu não vou precisar do investimento, se ele é de longo prazo, bate pronto, previdência é uma solução interessante. Por quê? Porque se você escolhe a tabela regressiva, você sai de 35%, você vai a 10% ao final de 10 anos, e você não tem come cotas, mesmo com a potencial alteração da legislação de fundos fechados. Então, você escolher aplicar na Previdência para aqueles ativos de longo prazo que você sabe que não vai precisar, então, se eu tenho 100 moedas, eu escolho 10 moedas que eu tenho convicção que eu não vou usar, que é a minha poupança, e eu só vou usar, ou eventualmente eu vou poder usar daqui a 10 anos. Colocar na Previdência faz sentido do ponto de vista de manutenção do patrimônio, não estou falando ainda de sucessão. Quando a gente fala de fundo fechado, o fundo fechado é um instrumento que a gente usou bastante, tem usado bastante e vai continuar usando. Para que ele serve? Ele é um guarda-chuva, porque ele tem um CNPJ próprio, então o fundo fechado ele permite a doação de cotas com usufruto, ele permite quórum de votação,
Então, você pode estabelecer, numa organização familiar, que aquele recurso líquido ele fica naquele guarda-chuva e ele obedece regras familiares, tais quais as regras estabelecidas, por exemplo, na empresa operacional ou na holding imobiliária. Então, o fundo fechado ele tem essa vantagem de organização do patrimônio. A parte tributária dele, que funciona até agora, primeiro, não há incidência do come-cotas. Segundo, a compensação de ganhos e perdas na estrutura. Então, se eu tenho um ganho em renda fixa e uma perda em renda variável, a minha tributação é líquida, as duas coisas se compensam. E você não volta à contagem do prazo da carteira de renda fixa. Exemplo, se você tem uma debênture tributada na pessoa física, a alíquota começa de 22,5% e vai para 15% depois de 2 anos. Venceu ou eu vendi essa debênture. Comprei uma outra debênture e eu comprei um CDB de um banco. A contagem volta para 22,5%. Se eu tenho a estrutura do fundo fechado, eu posso ir movimentando a carteira sem voltar a contar esse prazo para fins de imposto de renda. Então, o fundo fechado ele é uma estrutura interessante do ponto de vista de compensação de perdas e ganhos e de organização patrimonial. E, além disso, essa questão da contagem do prazo para os instrumentos de renda fixa. Então, é uma estrutura que a gente entende que continua sendo positiva, que vai continuar sendo usada, mas não para todos os casos, não para todos os perfis. Então, isso que a Mari falou no início, que tem que olhar caso a caso, que o Pitágoras também falou que não existe uma fórmula para tudo, de fato é verdade, e vai depender de cada realidade de cada família. Então, o que a gente tem feito nos nossos clientes é conversar com cada um deles, entender se essa estrutura ela continua ou não fazendo sentido. Então, por exemplo, uma família que tem um DNA de investir em ações ou investir em private equity ou venture capital, a estrutura do fundo fechado ela vai continuar sendo super interessante, porque o fundo fechado ele vai sofrer come-cotas, mas tem as exceções. Ele não sofre come-cotas, por exemplo, se 95% do patrimônio está aplicado em FIA, em Fundo de Investimento de Participações, em ETFs. Então, é uma estrutura que vai continuar funcionando. O que a gente vai fazer agora é dar 2 passos para trás. Obviamente, depois que essa medida provisória ela for convertida em lei ou acoplada ao PL, que está se falando agora, e, a partir daí, a gente vai dar 2 passos para trás e entender as necessidades das famílias. É para fazer alguma coisa agora, nesse momento? Ainda não. É analisar, é conversar com o seu assessor de investimento e, a partir daí, a gente planeja os próximos passos. Joia. Queria até convidar, você falou uma coisa interessante, né, que é da questão da previdência. Você falou muito do tratamento fiscal, que os fundos de previdência não estão envolvidos, então, nessa MP dos fundos, nessa parte da reforma, mas eu acho, né, Poliana, que Sim. a previdência ela tem um papel importante também quando eu planejo a minha sucessão. Queria que você contasse um pouco para a gente como é que você vê isso, qual é o papel da previdência nesse particular. Perfeito. A previdência ela é um instrumento de planejamento sucessório fantástico, que a gente consegue atrelar no próprio instrumento a transmissão para os beneficiários que são elencados ali no momento da contratação e que podem ser modificados no desejo do contratante. Então, tem essa flexibilidade. E o pagamento da previdência ele ocorre em até 30 dias depois do óbito. Então, a gente tem um instrumento fantástico de planejamento sucessório que possibilita uma liquidez imediata para esses beneficiários em até 30 dias após o falecimento, que isso pode ser fundamental para que esses beneficiários, herdeiros, tenham liquidez para fazer jus ao pagamento de despesas da sucessão, como, por exemplo, ITCMD. Acho que todo mundo aqui conhece algum caso de inventário que durou por décadas, inventários que não foram concluídos ainda, e muitos dos problemas atrelados a inventários é justamente um dos grandes problemas, eu diria, a falta de liquidez para poder pagar o imposto. Então, a Previdência ela consegue endereçar isso, ela consegue fornecer essa liquidez. E tem um outro ponto bastante relevante na Previdência que a gente precisa comentar. No passado, quando a gente falava de Previdência, tinha sempre atrelado na mente aquela questão das rentabilidades ruins. Previdência não rentabiliza de forma atrativa. Tem essa lenda.
Tem essa lenda. E o que acontece? A gente sabe que a premissa para se ter rentabilidades interessantes em investimentos é a diversificação. Se a gente não diversifica, não consegue mitigar risco e não consegue ter um resultado interessante. Qual que era o problema da Previdência no passado? A própria regra impedia que houvesse uma diversificação para se ter estratégias mais arrojadas no plano de previdência, atrelado aos fundos de previdência. E, consequentemente, se não pode diversificar por conta da limitação, a gente tem essa dificuldade de rentabilidade. Tinha no passado, mas houve uma flexibilização dessas normas. Então, hoje a gente consegue ter, dentro do instrumento de previdência, um planejamento sucessório atrelado, liquidez imediata em até 30 dias, transmissão desse patrimônio para os beneficiários fora de uma estrutura de inventário. E aí, me perdoem os colegas que atuam no dia a dia dos inventários, sem incidência de honorários advocatícios. Mas a gente gosta também, eu vou até, você vai ver, a gente gosta da Previdência em alguns casos também. Pois é, então, sem a incidência dos honorários advocatícios nessa transmissão, então, tudo que é transferido fora do inventário de forma quase que automática deixa o processo menos estressante, é menos sobrecarga emocional, é mais barato do ponto de vista financeiro e com esse plus de se ter, hoje em dia, rentabilidades interessantes e, como a Mari Oiticica bem comentou, com uma tributação que chega a 10%. Quando a gente tira fora, né, os isentos que existem disponíveis aqui no nosso mercado financeiro, a tributação mais favorável é da Previdência depois de 10 anos, com uma alíquota de 10%. Então, não dá para a gente falar de planejamento sucessório sem considerar a Previdência como um instrumento extremamente atrativo e outros instrumentos que também servem como um complemento, como, por exemplo, o seguro de vida, que no Brasil está melhorando essa cultura de ter o seguro de vida como um componente relevante aí do planejamento patrimonial e sucessório das famílias. O brasileiro tem seguro de tudo. A gente não tira o carro da garagem sem ter o seguro antes, mas a gente anda na rua sem seguro de vida. Né? E é um instrumento fantástico. O seguro ele não é um investimento, mas ele é um complemento muito relevante de proteção para o patrimônio. Então, é muito de identificar uma escuta ativa. O profissional que lida com planejamento patrimonial é um profissional que precisa saber ouvir, precisa saber mapear os interesses, os objetivos e a necessidade das famílias, identificar o que existe disponível de solução no mercado e trazer essas soluções como um quebra-cabeça. A gente vai encaixar a peça que é perfeita para a gente ter aquela fotografia que a gente quer. É um pouco disso que eu acho importante comentar. Você falou de seguro de vida e de previdência, né? O que é interessante saber também, que o valor que você recebe quando acontece o evento morte, através do seguro de vida, aquilo não faz parte da herança e não está sujeito a ITCMD. E para determinados produtos de previdência, VGBL, por exemplo, a gente costuma defender que ele é um seguro de pessoas. Então, aquilo que você recebe por ocasião da morte também não deveria estar sujeito a ITCMD. Então, também tem uma vantagem fiscal, por isso que a gente gosta também, mesmo sendo advogado. E tem alguns casos, na verdade, que a gente diz que a gente resolve muito bem com a Previdência. Eu vou até convidar o Pitágoras para falar disso, eu sei que ele tem alguns casos. A gente, às vezes, tem famílias onde a gente tem pessoas com incapacidade, que você sabe que você vai ter que deixar uma renda. Como é que você pensa? Porque a gente pensa muito em sucessão. Eu não vou mais estar aqui, a transmissão do patrimônio. Mas não é só isso. Eu não vou estar aqui, talvez tenha alguém que ainda precise de mim e que não consegue se cuidar sozinho. E eu não tenho, no direito brasileiro, um instrumento perfeito para lidar com isso. E a Previdência pode ter um papel aí, né, Pitágoras? Isso é verdade, Priscila. De fato, o Brasil está um pouco atrás nesse quesito, porque se a gente olha fora do Brasil, o instrumento típico para resolver esse problema de uma pessoa que está incapacitada e precisa ser sustentada pela família é o trust. Né? No exterior é a primeira solução, é a solução mais simples. Eles conhecem, fazem isso há 800 anos, desde lá da Inglaterra, quando não queriam pagar taxa de transmissão da terra para o rei, e funciona super bem. No Brasil, a gente não tem isso, pelo menos não por enquanto. Então, a gente tem alguns outros instrumentos que fazem esse papel. E acho que um fator legal da Previdência, a parte de tudo aquilo que a Mari e a Poliana já mencionaram, é que ela permite que você escolha converter o saldo em renda e pagar para aquela pessoa um dinheirinho todo mês. Então, se você tem aquele filho que tem uma dificuldade de saúde
ou aquela filha que gasta mais do que devia, ou aquele sobrinho que quebrou e não pode receber o dinheiro de uma vez, porque senão os credores vão lá, a Previdência, de fato, ajuda muito e pode ser uma solução para garantir uma renda vitalícia para essa pessoa. E acho que o que é interessante também é que, quando a gente tira a Previdência da mesa, o que sobra de alternativa é muito pouco. Uma alternativa é você fazer doação e sustentar aquele seu parente. E aí você precisa ter alguém. E precisa ter alguém que se responsabiliza por isso. E, geralmente, a gente vê é fácil ter essa disponibilidade quando você é o pai ou a mãe. Acontece, mas não é... Já começa a ter algum chiado quando são os irmãos. E quem é filho único? Quem vai cuidar? Então, a Previdência é um caminho para fazer isso. Joia. Mari, planejamento sucessório, a gente está entrando um pouco em sucessão aqui. Eu sei que você tem vários casos aí que a gente já teve oportunidade de bater papo. O que você considera assim, fatores críticos para o sucesso do planejamento sucessório? Um planejamento sucessório bem feito, a partir de onde que você tem que começar? Dando continuidade ao que eu falei do planejamento patrimonial que a gente faz, a gente precisa entender, primeiro, se o patriarca ele está pronto para fazer esse movimento, em que condições que ele quer fazer. Porque você pegar o patrimônio e fazer a sucessão e não pensar, quer dizer, como é que o patriarca e a matriarca continuam vivendo, até porque se vive mais, para os próximos anos. Então, você vai dizer, olha, tem 80 anos, já chegou a hora de fazer o planejamento sucessório, ok. Mas e o casal, como é que ele vai viver? Então, a gente precisa fazer uma conta autuarial, um trabalho com eles, de entender o padrão de vida que eles têm e de fazer previsões, quer dizer, quantas vezes por ano você viaja, como é que está a questão de plano de saúde que você tem, porque, à medida que a idade vai avançando, os boletins de ocorrência também avançam, né? Então, situações de emergência também acontecem. A conta aumenta, né? E a conta aumenta. Então, eu sempre digo que as outras despesas caem, porque os filhos casaram, já estão fora, mas a conta saúde aumenta, né? Diminuem as questões, até porque todos os brinquedos já foram comprados, já está tudo equacionado, não tem outras despesas, mas essa conta de saúde ela realmente é importante. Então, é isso que a gente vai tentar entender, que valor é esse e se, de fato, este casal vai ter autonomia para depois dizer, olha, tem aqui um patrimônio que ele já pode ser, de fato, transmitido. E aí tem duas formas, como vocês sabem, se é a transmissão imediata ou é a transmissão com usufruto, né? E que vai compor, vamos dizer, a sua renda para estes próximos anos. Não é trivial. Não é trivial, vocês sabem disso. A gente lida com o cliente porque a gente faz a gestão dos recursos, nós temos o dia a dia com o cliente e tem muita troca de informação e a gente vê a angústia que as pessoas sentem neste sentido para tomarem essa decisão. E o que a gente sempre coloca para os nossos clientes, que tem que ser com conforto, não pode ser nenhuma colocação porque eu tenho que fazer porque meu vizinho, meu amigo falou, porque tem um pouco isso. Não, meu amigo lá no clube fez, então eu também tenho que fazer. Não é assim. Você tem que estar confortável e seguro de que chegou a hora de você fazer com propriedade. E, obviamente, aí usar os melhores veículos para pagar menos imposto e poder fazer uma transmissão suave. E a questão dos fundos que você estava dizendo, que nós somos muito questionados, então o fundo fechado acabou. A gente fala, não, pelo amor de Deus, fundo fechado, inclusive, você transmite cotas, você pode fazer a sua sucessão com seu usufruto. No fundo aberto, você não pode fazer isso, no exclusivo, você só pode fazer no fechado. Com cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade, gravame, etc. Exatamente. Né? Eu já vi também no meu dia a dia, nessa questão dos fundos, muitas famílias entenderem que ter o recurso na empresa
seria uma opção viável, porque na empresa conseguiria estabelecer algum tipo de governança. E se liberasse esse recurso para os sócios, eles perderiam esse controle. Só que o recurso aplicado na PJ, mesmo no lucro presumido, é tributado com 34% de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. E, se for feita a distribuição e a alocação no fundo, com todas essas possibilidades que as duas Maris aqui comentaram, a gente consegue uma alíquota de 15%, por exemplo, depois de 2 anos, né, num fundo multimercado. Então, por que a gente vai manter um recurso aplicado na PJ só pensando na governança, se existe uma outra estrutura, que é essa estrutura do fundo, que consegue endereçar a governança, que consegue trazer instrumentos com bom acordo de cotistas desenhado para, se a empresa precisar de liquidez, aquele recurso voltar de alguma maneira, para que deixar isso na empresa? Então, uma reflexão que deve ser feita quando a gente pensa em estrutura para planejamento patrimonial e sucessório é que essa estrutura ela tem que ser eficiente do ponto de vista de governança, ela tem que ser eficiente do ponto de vista de gestão de patrimônio, e ela tem que ser eficiente do ponto de vista tributário e do ponto de vista sucessório. Se ela tiver apenas um único aspecto positivo, ela não pode ser considerada a melhor estrutura, a não ser que existam situações muito peculiares que justifiquem essa tomada de decisão dentro daquele contexto familiar. No caso dos fundos, a gente consegue endereçar a governança, endereçar o planejamento sucessório, ter eficiência de gestão, tudo isso atrelado com um impacto tributário muito menor, atrelado à própria estrutura, do que manter esses recursos na pessoa jurídica em um cenário de possibilidade de fim, né, muito próximo da isenção dos dividendos. Então, fica cada vez mais urgente e necessário fazer essa reflexão em relação ao diagnóstico que a Mari comentou no começo, de como essa família está organizada, quais são as classes de ativos, essa organização atual, ela é eficiente considerando todos esses pilares que a gente comentou, ou o cobertor é curto demais, só está cobrindo uma pequena parte, quando ele poderia ser muito maior? Gente, eu vou falar para vocês, eu tenho aqui a minha fichinha, eu tenho várias perguntas, mas eles estão falando coisas tão interessantes que eu estou saindo, eu estou fazendo a minha cabeça, não estou seguindo mais a fichinha, tá? Então, tudo bem, não tem problema. Mas você falou uma coisa interessante, que é a questão aqui da holding, né? E você falou muito num contexto de acordo de cotistas, e a grande verdade, e a gente vê isso muito no dia a dia, né? Às vezes você tem famílias empresárias e nem todo mundo tem a sorte de ter feito um sucessor. Às vezes você tem um herdeiro na família, você tem mais de um herdeiro, mas não necessariamente você tem um sucessor. E aí, qual que é o papel do acordo de acionistas nesse cenário, né? Queria convidar vocês um pouco para contar. Pitágoras, não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Posso começar até, Priscila, se me permite. Eu acho que o maior problema não é quando você não tem o sucessor, é quando você tem 2 ou 3 que se acham sucessores. Também é bom. Porque é aí que a briga começa, né? E o acordo de acionistas é um instrumento muito sofisticado e muito seguro na legislação atual. Ele tem mecanismos, desde uma reforma da lei das SA em 2001, que permitem que você dê a execução do acordo dentro dos próprios mecanismos de governança. Então, ao invés de precisar ir à justiça para fazer cumprir o acordo, a pessoa que acha que o acordo tem que ser descumprido é que precisa ir na justiça explicar por quê. E isso mudou muito a nossa utilização dos acordos de acionistas em empresas familiares, porque permite àqueles que têm o encargo de fazer o acordo ser cumprido ter todos os instrumentos para fazer isso. E aí, quando a gente fala um pouco de acordo de acionistas, né, a gente vai estabelecer regras de governança, quem vota, em que tipos de matéria eu preciso ter uma votação além da maioria, como é que eu monto os grupos dos acionistas para ter certeza de que as pessoas vão votar junto com o ramo familiar que elas devem, né, que não vai ter um primo aqui cortando do lado e fazendo um acordo para passar a perna no irmão. E todo esse arcabouço de regras tem que estar nesse acordo, que é ali que a gente vai conseguir fazer a governança se instituir. Acho que, de um modo geral, a gente vê 3 grandes modelos que são importantes ter em mente, né? Tem um modelo profissionalizado, em que a família toda, depois de um certo momento, sai da gestão, vai para o conselho, indica um profissional, no conselho o profissional presta contas,
As pessoas fazem perguntas, cobram resultado, trocam um profissional se não for bem. Esse é o modelo 1. Daí tem o modelo 2, que é exatamente o inverso. É aquele em que o patriarca passa uma diretoria para um filho, outra diretoria para uma filha, outra diretoria para não sei quem, e quando eles se dão bem, funciona super, porque tem uma sinergia da família que faz com que um já saiba o que o outro vai pensar, e eles trocam ideias e as coisas funcionam muito bem. Mas, por outro lado, quando funciona mal, funciona muito mal, porque daí você acaba balcanizando a sua empresa e brigando um com o outro, e é aqui também que o acordo de acionistas ajuda a segurar esses conflitos e distanciar um pouco os conflitos da empresa dos conflitos da família. E aí tem o terceiro modelo, que é o modelo mais perigoso, que é o que mistura os dois. Tem uma parte da família que está no negócio e uma parte da família que não está. E eu acho que esse é um modelo perigoso, porque o que a gente geralmente vê é que o sujeito que está lá no negócio, tocando o negócio da família, fala: caramba, eu me mato aqui, trabalho pra caramba, e ganho a mesma coisa, o mesmo dividendo que o meu irmão que está lá estudando cinema. Daí o irmão que está estudando cinema fala: caramba, meu irmão está lá vivendo a vida de grande CEO, ele liga para a Mário Tissi que ela atende, ele liga para a Poli, ela atende, eu ligo, ninguém me atende porque eu estou aqui estudando cinema. Então as pessoas veem uma perspectiva muito diferente e elas não conseguem, ou elas podem ter dificuldade de passar um para o outro em bom português, o perrengue que cada um deles tem. Por isso que esse é um modelo perigoso e que exige uma sinergia muito grande dentro da família. E, de novo, quando a gente tem que regular esses conflitos, o instrumento por excelência que permite isso ser feito de uma maneira transparente, de uma maneira aberta, é o acordo de acionistas. Então, eu acho que em todas as sociedades operacionais familiares, sem dúvida, é um instrumento fundamental. Joia. Eu vou mudar um pouco o enfoque agora e eu vou pegar um pouco de um assunto que me interessa bastante e eu acho que foi discutido hoje de manhã, né, que é a questão da diversificação do risco. Quando a gente fala de diversificação do risco também no contexto de planejamento patrimonial, essa diversificação do risco ela é não só de diferentes investimentos, né, mas também de jurisdição. Diversificar o risco, não ter só investimento no Brasil, mas também ter uma parte dos seus investimentos no exterior é alguma coisa bastante relevante. E eu queria perguntar um pouco para a Mário e Ticica, quais as estruturas que a gente tem disponível para investir no exterior? A gente está num contexto em que está sendo discutida aí uma reforma dessa legislação que trata da tributação dos investimentos no exterior. Que você contasse um pouquinho para a gente desses modelos. Tá ótimo. Hoje, a legislação de investimento no exterior ela tem, digamos assim, algumas regras que dificultam, de certa forma, o investimento, né? Então, se uma pessoa física investe diretamente no nome dela, pessoa física, tem os investimentos diretos lá fora, o que acontece é que toda vez que você tem o saque, toda vez que você tem o vencimento, ou toda vez que há o pagamento de juros ou dividendos, você teria, ou tem, na verdade, que pagar imposto de renda aqui no Brasil, não só sobre o ganho em dólares, mas também sobre a variação cambial positiva no caso de venda, no caso de vencimento. E aí isso gera um controle muito difícil, porque toda vez que há uma movimentação, você tem que fazer esse pagamento. E aí surgiu essa medida provisória, que depois agora é o projeto de lei, da tributação das offshores. E nessa mudança de tributação, o que é que se fala? Primeiro eu vou falar dos investimentos pessoa física, depois eu vou para investimentos via veículos. A partir dessa medida provisória, se for convertida em lei, os investimentos você vai basicamente olhar quanto você ganhou ao longo do ano e, ao final do ano, você leva a tributação o ganho em dólares. Essa é a regra geral. Quando você coloca isso numa offshore, ou seja, quando você tem um montante de investimento que já se torna relevante, faz sentido você ter uma estrutura. Para quê? Primeiro, para você não ter que fazer esse controle venda a venda, e segundo, para você conseguir fazer uma organização sucessória também. E você, no caso de offshore hoje, fundos de investimento próprios, você tributa quando e se você retira recursos da estrutura. Enquanto você não retirar, você não tributa. Com a nova legislação, se ela vier a valer, essa tributação vai acontecer ao final do ano. Qual foi o rendimento em dólares, você tributa esses rendimentos.
E aí, a estrutura que hoje funciona, né, que é a estrutura de offshore e fundo, vai continuar funcionando por 2 motivos. Primeiro, porque você tem um guarda-chuva que você consegue organizar também a sucessão. Então, você pode fazer um testamento, você pode fazer um trust, você pode fazer um declaration of trust, ou, enfim, várias estruturas que existem hoje. Então, numa sucessão, você não precisa abrir um inventário lá fora, a não ser que você tenha feito um testamento, a não ser que você tenha feito outras estruturas ou não tenha feito nenhuma estrutura. Mas, se você fez um trust, por exemplo, você não precisaria ter um inventário lá fora. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que você pode escolher se aquela offshore ela vai ser tratada como opaca, ou seja, eu olho o meu extrato em 1º de janeiro daquele ano e olho o meu extrato em 31 de dezembro daquele mesmo ano. Eu tive um ganho? Se eu tive um ganho em dólares, eu ofereço a tributação, isso foi o lucro da empresa, e eu ofereço a tributação e vida que segue. A partir daí, eu posso tirar esse lucro e usar ou fazer outros investimentos. Então, essa seria a segunda vantagem da offshore. E a outra possibilidade que você pode fazer também na offshore é você declarar que ela é transparente para fins fiscais. Ou seja, você olha ativo a ativo. Quem é que vai fazer essa opção? Quem tem ativos ilíquidos de longo prazo e que a cota varia, mas que você não tem convicção que você vai ter aquele retorno. Por exemplo, fundos de venture capital, fundos de private equity, fundos de ações, em que você tem uma volatilidade da cota, a cota ela sobe e desce bastante, mas você só vai ter certeza do seu retorno ou quando você sacar no fundo de ações ou quando você levar a vencimento, no caso no fundo de private equity, ou quando você vender. Então, a offshore ela também vai continuar sendo uma estrutura importante no investimento lá fora, mas, hoje em dia, você também pode fazer investimentos via estruturas locais. Então, o seu fundo exclusivo pode fazer investimentos no exterior, a sua previdência, observado, obviamente, os limites, também pode fazer investimento no exterior e você consegue se valer de um portfólio, a depender do administrador, obviamente, que esteja ao alcance naquela instituição. Então, hoje você pode investir no exterior, via estrutura lá fora, offshore, diretamente na pessoa física ou através aqui do Brasil, através de estruturas próprias. Isso me lembra uma outra coisa, né? A gente fala de investir no exterior, diversificação de risco, ter uma estrutura lá fora. Obviamente, tudo isso é bastante relevante. A gente não pode esquecer que, quando eu começo a me internacionalizar, tudo fica um pouco mais complicado de se gerenciar, né? E um dos pontos que eu tenho que gerenciar, justamente, é a minha sucessão. E, tá bom, eu tenho todos esses investimentos lá fora, será que a minha família sabe, não sabe? Se eu faltar amanhã, o que acontece com isso, né? Quais são os instrumentos que eu tenho para lidar com isso? Porque muita gente não sabe, mas não é que eu faço aqui um testamento no Brasil e eu falo para o juiz, se eu morrer, faz o seguinte, pega o meu investimento lá fora e dá para fulano de tal. Não é assim. O juiz brasileiro ele não pode decidir sobre ativos que estão no exterior. Então, quando você tem um ativo lá fora, você tem que pensar também, putz, mas se eu não estiver aqui, o que acontece? E não só se eu não estiver aqui, porque eu posso estar aqui, mas o tempo passa para todo mundo, né? E se eu estiver incapacitado? E se eu não estiver em condições de decidir o que acontece com o meu investimento? E aí eu convidaria você um pouco, Polly, para falar disso, desses instrumentos sucessórios, quando eu tenho um ativo no exterior. O que está à minha disposição para regular isso, tanto os casos de sucessão mesmo, no caso de falecimento, como de incapacidade? Perfeito. Esse ponto que você levantou é muito relevante, porque o juiz brasileiro ele não tem competência para partilhar bens no exterior. Então, o primeiro cuidado que a família tem que ter é justamente entender quais são os ativos que estão lá fora e qual que é a forma de deter esses ativos. Então, por exemplo, é muito comum a gente se deparar com famílias que têm imóvel na pessoa física em Portugal. E é um imóvel que é para utilização da própria família. Em Portugal, não tem imposto sucessório dos ascendentes para os descendentes. Então, essa transmissão ela não vai ter o equivalente a um ITCMD lá. Ela vai ter uma tributação mínima de transferência, mas não é um imposto sucessório propriamente dito. Então, uma situação como essa, ter esse imóvel na pessoa física, a depender do contexto, pode funcionar. Estados Unidos,
é muito comum que os brasileiros, inclusive lá na crise de 2008, muitos brasileiros foram e compraram imóveis nos Estados Unidos na pessoa física, porque esses imóveis estavam muito baratos, era uma oportunidade ali interessante de negociação. Só que uma coisa é a regra para quem reside lá, né, para quem é residente fiscal lá. Outra coisa é para quem é residente fiscal aqui no Brasil, que não consegue se beneficiar de isenções, que tem valores bastante significativos. E a tributação sucessória, que é o estate tax nos Estados Unidos, é uma tributação bastante elevada, totalmente incomparável com o que a gente tem aqui. Então, acho que o primeiro exercício é entender que ativo detém, qual a jurisdição detém e qual que é a regra sucessória daquela transmissão. Esse seria o primeiro exercício. Quando a gente vê, por exemplo, companhias offshore, é muito comum se utilizar como mecanismo de planejamento sucessório instrumentos como joint tenancy com direito de sobrevivência, que é uma espécie de condomínio indivisível e que funciona muito bem quando a gente tem casais casados no regime da comunhão universal ou da comunhão parcial, quando aquele recurso que está ali na empresa é um recurso comum do casal, e isso traz uma eficiência, porque no falecimento de qualquer um dos acionistas que são cônjuges, consolida no acionista sobrevivente, só transfere depois. Então, você tem uma economia ali de custos de transmissão na jurisdição, quando é possível utilizar. A gente vê na prática, às vezes, pessoas cogitando, funciona colocar irmãos e os pais, todo mundo em joint tenancy. Tem que fazer uma reflexão bem delicada a respeito disso, porque se o joint tenancy vai... Obrigada, acho que esse descarregou, desculpa. Se o joint tenancy vai criar esse condomínio indivisível e quem ficar por último é quem vai consolidar tudo, isso pode impactar o direito de herança de pessoas aqui no Brasil. Porque a ordem natural das coisas é a gente pensar que as pessoas, as gerações mais sêniores, elas vão partir antes, mas não necessariamente isso acontece. Pode vir uma fatalidade. Então, se tiver os irmãos ali em joint tenancy, isso pode trazer ali um problema significativo para a família. Então, precisa avaliar. Algo que eu costumo ver muito na prática, que a depender da jurisdição pode funcionar, é a elaboração do testamento. Então, o testamento é um instrumento que funciona bem lá fora. Eu não estou falando do testamento brasileiro. Aí é um testamento feito na jurisdição sede da empresa, já determinando como vai ser aquela sucessão, sempre observando o que a lei brasileira diz em relação a direito de herança, porque aqui no Brasil a gente tem a herança forçada, então não dá para a gente fazer o que quiser com o patrimônio, porque a própria lei determina que 50% do patrimônio deve obrigatoriamente ser transmitido para aqueles que a lei entende como herdeiros necessários. Então, sempre tomando esses cuidados. O trust, como a Mari comentou antes, é um instrumento fantástico de sucessão. E é uma pena que a gente não consiga utilizar ainda aqui no Brasil de forma plena, porque a gente tem uma questão tributária envolvida. Mas nesse exercício que eu comentei, de olhar onde está o ativo, né, qual país está esse ativo, como detém esse ativo, se é na pessoa física, se é por meio de uma estrutura. Outro exercício que se tem que fazer no planejamento sucessório é entender qual país de residência fiscal dos herdeiros. Porque pode ser que tenha um filho que não é residente fiscal no Brasil. E aí uma estrutura de trust vai ser perfeita para endereçar, a depender do país de residência desse filho, que, se fosse aqui no Brasil, já não seria tão ok quando a gente olha o ponto de vista tributário do trust hoje, que a nossa expectativa é não só de aprovação do projeto de lei que institui o regime geral de fidúcia, que é inspirado no trust, que pode trazer aí essa primeira inserção do trust no nosso ordenamento jurídico, como também nesse projeto de lei que pretende alterar a forma de tributação dos investimentos lá fora, também trata dessa questão do trust, e aí a gente teria mais clareza do que o cenário atual, que é uma interpretação tributária ali não tão positiva do ponto de vista da Receita. Então, precisa fazer esse exercício, entender qual que é a jurisdição, o que existe de mecanismo de planejamento. Eu só citei aqui alguns exemplos, mas é muito importante a escutativa, o caso a caso, o mapeamento, para evitar aí qualquer tipo de exposição, seja de uma demora, uma burocracia atrelada ao processo de transmissão ou impacto tributário indesejado. Joia, obrigada, Poliana. Como que a gente está de tempo? minutos. Bom, então, já que a gente está se dirigindo para o final, eu vou perguntar, queria saber se vocês têm alguma pergunta. A gente falou de tantos temas aqui, queria saber se alguém... Boa, vamos lá.
Oi, tudo bem, Patrícia? Obrigada. Eu sou planejadora financeira e assessoro famílias também nessa parte patrimonial. Se essa pergunta não couber, não precisa responder. Mas eu vou aproveitar aqui, Pinheiro Neto, a gente, né, tem que aproveitar um pouquinho essas oportunidades. Na parte sucessória, né, na falta, né, de um dos familiares, tudo muito bem explicado por todos aí, muito obrigada novamente. Mas a gente convive ainda na parte de divórcio, né, onde existe a separação do casal. Não havendo bens particulares, imagina, tudo foi, né, aquisição durante a constância daquela união. Como que vocês estão tratando nos bancos, nos escritórios, previdência e seguro? Previdência, acho talvez mais o VGBL, né? E seguros. E se isso está dentro do escopo de vocês ou vocês só cuidam realmente da parte sucessória e não dessa parte mais família? Mas eu queria entender como previdência e seguro está sendo visto na justiça, né, na hora que a gente vai segregar os ativos, dado que, de novo, dentro da constância do período ali da união. Vou abrir aqui para os nossos experts. Vamos lá. Tá bom. A gente acompanha algumas situações de divórcio litigioso nessas situações, e o que a gente tem visto de tendência, o que você quer saber, provavelmente, é a tendência relacionada às decisões judiciais, correto? Perfeito. É de considerar o VGBL como ativo financeiro, ou seja, como patrimônio. Tá na declaração de imposto de renda, obviamente que a parte que tem, né, o VGBL que quer excluir vai dizer que isso é um seguro, etc. Mas o que os juízes olham bastante é a forma que foi feita. Então, a gente tem uma situação específica que teve uma pessoa que montou o VGBL, já queria se separar, montou o VGBL, e meses depois entra com o divórcio. Então, isso, por exemplo, é um caso que a gente vivenciou e que o juiz desconsiderou imediatamente, né? Então, hoje em dia, a gente tem visto cada vez mais isso ser trazido na discussão e ser considerado na partilha. E seguro, a gente não teve ainda essa situação, porque o seguro, obviamente, depende do seguro, mas seguro de vida você tem um potencial direito, né? Então, eu acho que, não sei se você está falando do seguro internacional, que aí, eventualmente, ele pode ter característica de investimento, é isso? Não, aqui para a SUSEP só vai valer aqui do território mesmo nacional. Perfeito. Mas o seguro existe isso, né, também, de tentar, de uma forma lícita ou não, né, fazer o seguro e depois, né, entrar com o divórcio e achar que o seguro, num single premium, vamos... né? Perfeito. Nesse caso, tudo que for considerado abuso de forma é considerado patrimônio no final do dia. Quer dizer, é a tendência, eu estou falando da tendência, não estou dizendo que vai ser, mas a tendência tem sido essa. Virou um ativo financeiro de 10 anos, ele Exato. antecipou. Tá bom, obrigada, viu? Acho que se eu puder complementar, e acho que o que a gente vê é super em linha com o que você falou, Mari, a Justiça de Família e Sucessões, ela é muito treinada em procurar abusos. Porque, obviamente, que as famílias existem há 2.500 anos, pelo menos, desde o direito romano, e tem gente querendo abusar há 2.500 anos. Então, é bastante comum. É claro que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão desenvolvendo truques novos. Acho que o exemplo da Mari é claríssimo, né? Cai na frente de um juiz, que o sujeito tirou 10 milhões de um fundo DI, colocou numa previdência e pediu o divórcio 4 meses depois, não vai ter juiz que vai acreditar que isso, de fato, tem um caráter previdenciário. Acho que uma exceção só para a gente acrescentar é que, em fundos de previdência fechados, que são aqueles pagos pelo empregador, esses a gente consegue fazer a separação com mais força, né? E acho que também, uma última coisa, se a gente estiver falando de um seguro de vida de verdade aqui, brasileiro, né? Então, eu quero divorciar da minha mulher, Deus me livre, pego o meu dinheiro, coloco num seguro que vai pagar para os meus filhos. Se eu morrer, eu acho até que a mulher vai ficar feliz, né? Porque fala assim, mas morre logo, que aí distribui o dinheiro. Mas como tem essa limitação no seguro de vida brasileiro, que ele geralmente é pelo falecimento e não pela sobrevivência, fica mais difícil
da gente conseguir, ou da gente ver abusos acontecendo nesse tipo de produto. Polis, tem algum comentário final? Senão eu vou encerrar o nosso painel aqui só pelo adiantado da hora. Não, acho que foi bem abordado. O que a gente percebe é justamente isso. Se o intuito da alocação no seguro é a ocultação de patrimônio, no momento do levantamento desses valores, considerando que era um patrimônio comum do casal e aquele volume significativo desapareceu do nada, isso vai ser discutido na ação e aí é um abuso, como o Pitágoras falou, e fica muito difícil de você conseguir impedir qualquer tipo de partilha nesse caso. Joia, obrigada, gente. O painel foi ótimo. Eu sei que você queria fazer uma pergunta. A gente está à disposição para conversar com vocês depois do painel. Foi ótimo estar com vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos.